Pronto. Bom, gente, então eu gostaria de dar abertura à defesa de tese do aluno Flávio Luiz Noronha dos Santos, que até será, vamos dizer assim, se aprovada a tese 380 do nosso programa de pós-graduação em Física da UFMG. A tese foi orientada pela Maria Carolina de Oliveira Guiar, professora do nosso programa, e o professor Rodrigo Gonçalves Pereira, co-orientador do estudante, que é do International Institute of Physics engraçado, vai em inglês mesmo, Rodrigo? Da Universidade do Rio Grande do Norte. Pode traduzir também. Tá bom. Você que manda, cara, é o jeito que vocês adotarem. A banca será composta por mim, que sou professor do programa, pelo nosso colega Ronald Dickman, também professor do programa, e pelos colegas membros externos, o professor Raimundo Rocha dos Santos, do Instituto de Física do UFRJ, e o professor José Abel Roias Neto, do Instituto de Física de São Carlos, do USP de São Carlos. Então, mais uma vez, eu agradeço muito aos membros da banca, principalmente aos membros externos, que nos auxiliam aqui na garantia da qualidade do nosso programa de pós-graduação em Física da UFMG. Com isso, eu passo a presidência para orientador de estudante, para Carol, e tiro o meu chapéu de coordenador do programa e me sento na banca junto aos colegas. Então, a palavra é sua, Carol. Obrigada, Ado. Bom, eu, na verdade, vou passar para o Flávio, né? Então, Flávio, por favor, você tem aproximadamente 50 minutos para fazer a sua apresentação. Ok, obrigado. Boa tarde a todo mundo. Em especial, cumprimento e agradeço à banca pela presença. Então, vamos lá começar a apresentação. Então, aqui o título da minha tese Eu não estou vendo ela compartilhada não, viu, gente? Ah, desculpe. Bom, obrigado por avisar. Deixa eu mexer aqui. E agora? Sim, não está em tela cheia, eu acho, né? Tá? Só por uma... Isso, pronto. Perfeito. Ok. Então, o título da minha tese é Estados ligados e supercondutividade não convencional em sistemas com impurezas. Então, aqui eu vou dividir esse trabalho aqui, essa apresentação. Primeiro, eu vou fazer uma breve introdução, vou falar sobre supercondutividade, vou falar sobre impurezas em sistemas de muitos corpos. E aí eu vou apresentar dois trabalhos nossos. O primeiro trabalho fala sobre uma impureza móvel em um sistema bidimensional com toque quadrático de bandas. A gente vai ver aqui ao longo do seminário que essa impureza, que vai ter interações de longo alcance com os fermions do banho, ela vai dar origem a estados ligados, né, entre essas duas espécies fermiônicas diferentes. E no outro trabalho nós vamos falar de um supercondutor magnético diluído, que é um supercondutor convencional, onde a gente inclui impurezas magnéticas nele, impurezas magnéticas clássicas, e como a gente vai ver, surge naturalmente o pareamento supercondutor não convencional do tipo odd frequency. Então vamos para a introdução. Em 1911, né, a supercondutividade foi descoberta por Kamerlingh Onnes, quando ele estudava o mercúrio. Aqui a gente tem um gráfico da resistividade em função da temperatura em Kelvin, e quando a temperatura ela chega a 4,2 Kelvin, a resistividade ela subitamente se anula, e abaixo disso ela permanece zero, e então o material ele entra numa fase supercondutora, né, onde a resistência é nula. E em 1957, esse comportamento, né, supercondutor foi bem explicado pela teoria BCS, que é de Bardeen, Cooper e Schrieffer, onde eles explicam essa supercondutividade com base nos pares de Cooper, né? Aqui eu estou mostrando um esquema de uma rede onde tem os sítios, tem os íons aqui, né? E a gente vê que a posição deles está um pouco deformada devido à presença de fônons na rede, né? E esses fônons mediam uma interação efetivamente atrativa
entre dois elétrons aqui que estão com spins opostos, e essa interação efetivamente atrativa devido ao acoplamento elétron-fónon gera estados ligados entre pares de elétrons, que são os pares de Cooper. E aí um condensado de vários desses pares de Cooper leva a esse fenômeno da supercondutividade a energias baixas o suficiente, de forma que a resistência do material se anula, né? No caso, a teoria BCS, ela prevê que a correlação entre esses dois elétrons é dada por uma função singleto espacialmente par, por exemplo, de onda S, né? Só que de forma mais geral, a correlação entre dois elétrons não necessariamente precisa ser singleto e nem precisa ser de onda S ou espacialmente par. A gente pode estudar a correlação entre dois elétrons por meio de uma função de Green anômala, que eu estou definindo aqui como F. Ela é definida dessa forma, onde esses Cs aqui são operadores fermiônicos, alfa e beta são índices de spins, e A e B são orbitais, onde os elétrons podem estar, onde esses operadores atuam. A gente tem aqui posição e o tempo imaginário. Então, essa função de Green anômala, que depende da posição, do tempo, spins e orbitais, ela precisa satisfazer algumas propriedades de simetria que vêm da antissimetrização dos elétrons. Quando a gente opera esses 4 operadores aqui nessa função, o resultado tem que ser menos a própria função. E o que são esses operadores? T é um operador que inverte o tempo dos dois elétrons. No caso aqui está tal e 0, né? O, ele inverte os orbitais dos dois elétrons, P inverte a posição dos dois, e S inverte os spins dos dois elétrons, no caso aqui alfa e beta, né? E aí o resultado de operar esses 4 tem que ser menos a própria função. Essa função, então, ela pode ter o valor de S igual a menos 1 ou mais 1, P também pode ser menos 1 ou mais 1, cada um desses operadores, O e T também pode ser menos 1 ou mais 1. Quando T igual a mais 1, essa função é uma função par do tempo, consequentemente é uma função par da frequência, e nós chamamos ela então de even frequency. O supercondutor, então, dado por uma correlação com T igual a mais 1, seria um supercondutor do tipo even frequency. Enquanto se esse T aqui for igual a menos 1, essa função f ela é ímpar do tempo e a gente chamamos essa correlação de odd frequency, porque se ela é ímpar no tempo, ela também é ímpar na frequência. Então aqui a gente está mostrando aqui uma tabela para o caso particular onde O é igual a mais 1. Isso pode se aplicar, por exemplo, ao caso de um sistema de um único orbital, né? Nesse caso, onde O é igual a mais 1, a gente tem essas 4 diferentes simetrias possíveis aqui. Na primeira linha, a gente tem um material que ele é singleto, porque o S é igual a menos 1, espacialmente par, e aqui e de even frequency. Então, aqui entra, por exemplo, os supercondutores tipo BCS, né? Alumínio, mercúrio, etc. Na segunda linha, a gente tem um tripleto espacialmente ímpar, e aqui entra, e também é de even frequency. Então, aqui entra, por exemplo, os supercondutores de onda P, que acredita-se que estão presentes nesses materiais. E também tem os pareamentos do tipo odd frequency, e nos últimos anos tem surgido muitos materiais e sistemas onde se acredita que essa correlação do tipo odd frequency esteja presente, né? Aqui tem um review recente que mostra, né, algumas propostas para realizar esse pareamento odd frequency. E aí, então, a gente fez uma breve introdução sobre supercondutividade, agora vamos falar sobre impurezas em sistemas de muitos corpos. Existem vários tipos possíveis de impurezas em sistemas de muitos corpos, né? Tem impurezas móveis, existem impurezas imóveis ou fixas, né? Impurezas clássicas ou quânticas, e os sistemas podem conter uma única impureza ou muitas impurezas. Então, vou apresentar aqui rapidamente alguns exemplos. Um exemplo é um potencial de espalhamento clássico, e aqui onde o hamiltoniano da impureza teria essa expressão, onde esses operadores C seriam os operadores dos elétrons do banho, e eles experimentam um potencial clássico, uma função U, que
independe do índice de spin. Então, esse aqui é um potencial de espalhamento clássico. Existe também o modelo de impureza de Anderson, cujo hamiltoniano descreve uma impureza quântica, onde os elétrons do banho, eles hibridizam para um orbital D localizado. Nesse orbital D localizado existe uma repulsão local e existe uma certa energia. Então, esse aqui é um modelo para uma impureza quântica. E também existem outros hamiltonianos para tratar impurezas, né? Por exemplo, esse hamiltoniano de espalhamento de spin, onde os elétrons do banho, dado por esses operadores C, com essa matriz de Pauli, o spin efetivo, então, desses elétrons do banho interage com um certo spin de uma impureza através de um acoplamento J, onde esse spin da impureza pode ser clássico ou quântico. E, por fim, um último exemplo aqui de impurezas são impurezas móveis, né? Onde as impurezas, elas possuem um hopping, então elas podem se mover ao longo da rede, e essas impurezas de operador D interagem localmente com os fermos majoritários de operador C. E por que é importante estudar impurezas? Porque a presença de impurezas no sistema influencia a física de baixas energias daquele sistema. Pode influenciar propriedades espectroscópicas, propriedades de transporte ou propriedades supercondutoras. E o contrário também acontece. O sistema, o bulk ali, pode influenciar a física das impurezas, de forma que as impurezas podem ser usadas para sondar propriedades não triviais do bulk. Então, é muito importante compreender o papel de impurezas em sistemas de muitos corpos, né? E aqui, então, começando a falar sobre o primeiro trabalho, vou falar sobre uma impureza móvel num sistema bidimensional com um toque quadrático de bandas. Esse aqui é o nosso artigo, que foi publicado no ano passado, no PRB. Então, uma breve revisão sobre esse assunto aqui, que a gente apresenta nesse trabalho, para motivar né, a apresentação do nosso trabalho. Aqui nessa figura de cima, a gente vê uma impureza móvel, dado por essa bolinha azul, e fermos majoritários, aqui representados por bolinhas vermelhas. Quando existe uma interação atrativa fraca entre essas duas diferentes espécies fermiônicas, normalmente essa impureza pode ser descrita por um pólaron de Fermi, então, que é uma quasi-partícula, né? E aí, aumentando essa interação atrativa entre a impureza e os fermos majoritários, essa impureza pode eventualmente gerar estados ligados com algum fermo do banho. Então, ela fica presa, vira uma molécula maior. Esse tipo de sistema e muitos outros tipos de sistema interagentes em muitos corpos podem ser simulados em redes óticas, podem ser estudados experimentalmente em experimentos de redes óticas. O que são as redes óticas? É uma rede que tem um potencial que é criado por feixes de luz, e aí esses feixes de luz criam um potencial que aqui é dado por essa curva cinza, e aí átomos ou moléculas podem ser depositados nessa rede, sentem esse potencial, e esses átomos ou moléculas ali, eles se comportam de forma parecida com que elétrons se comportam em um material real. Aqui na figura de baixo a gente tem um esquema de um material real com os íons aqui, que geram um potencial, e os elétrons aqui, eles sentem esse potencial e tem uma função de onda que pode ser parecida com a função de onda de das moléculas ou átomos nas redes óticas. E aí, então, as redes óticas podem ser usadas para simular materiais reais, podem ser usadas para simular diferentes tipos de interação, pode ser usado para investigar o comportamento de pólárons de Fermi, de estados ligados. E nas redes óticas também podemos simular, investigar efeitos de interação de longo alcance. Uma interação de longo alcance interessante é feito com moléculas polares, aqui a gente tem em vermelho e azul nessa última figura aqui, moléculas polares com estados rotacionais diferentes que simulam estados de spin. E aí a gente pode estudar interações de troca entre duas diferentes espécies de longo alcance. Então essa interação aqui não é só interação local, nem somente entre primeiros vizinhos, mas ela é de longo alcance, e ela é uma interação
dipolar de troca. Ela é anisotrópica também, porque ela depende da direção entre a direção do vetor que une duas partículas interagentes aqui. Recentemente, né? Bom, antes de eu falar de um artigo que saiu recentemente, eu mencionei que a gente vai estudar sistemas bidimensionais com toque quadrático de bandas. Esse aqui é uma abreviação, né? Quadratic Band Touching. Por que é interessante a gente estudar esses sistemas? Aqui eu estou representando esse sistema que tem duas bandas que se tocam em um ponto e tem dispersão quadrática em torno desse ponto. Então, isso é um sistema de toque quadrático de bandas. É interessante estudar esse sistema porque se o potencial químico estiver ajustado exatamente nesse ponto de toque das bandas, esse sistema, a superfície de Fermi dele é exatamente um ponto. Então, a física desse sistema é diferente de uma física de um líquido de Fermi. Existem propriedades diferentes. E uma coisa que a gente pode se perguntar é o que acontece quando a gente coloca impurezas móveis nesse sistema com interações fracas? Será que as impurezas são descritas por polárons de Fermi ou elas vão ter uma física diferente? Então, essa é uma pergunta interessante de a gente fazer. E aí, nesse artigo aqui, do Rodrigo Pereira e da Mônica Caracanhas, de 2016, eles estudaram uma rede checkerboard que dá origem a essa dispersão aqui com toque quadrático de bandas. Esse material é um semimetal topológico. E aí eles colocam uma impureza interagindo repulsivamente de forma local com os férmions do banho. Essa impureza, eles fizeram estudo de grupo de renormalização e fizeram outros cálculos, por exemplo, do coeficiente de difusão, e eles perceberam que o comportamento da impureza depende da relação entre a massa efetiva dessa banda de cima aqui, da banda dessa laranjada, e com essa banda de baixo, essa azul. Se a massa efetiva da banda de cima for maior do que a da banda de baixo, a interação repulsiva é irrelevante e a baixas temperaturas ela é descrita por essa curva azul e o coeficiente de difusão diverge. E a impureza, então, é descrita por um pólaron de Fermi. Porém, se a banda de baixo tiver uma massa efetiva maior do que a de cima, a interação ela é marginalmente relevante e para baixas energias, o coeficiente de difusão tende a zero, ou seja, a impureza tende a localizar. Então, a física da impureza, nesse caso, depende da relação entre a banda de cima e a banda de baixo. E a gente, então, resolveu pegar esse mesmo modelo que foi utilizado aqui para fazer esse estudo e acrescentar outras interações nele. Então, aqui eu vou começar a falar do nosso modelo que a gente estudou e o método. A gente novamente utilizou a rede checkerboard, que dá origem a essa dispersão aqui com ponto de toque quadrático, na ausência de interações. Aqui o nosso hamiltoniano contém um termo de Hopping entre os férmions majoritários. Esses operadores CAP são dos férmions majoritários. Então, esse Hopping aqui, esse termo tem Hopping entre primeiros e segundos vizinhos, que dá essa dispersão com toque quadrático de bandas. Esses operadores aqui C-down, eles são para o férmio de impureza. Existe um único férmio de impureza aqui, que é de spin para baixo, que também tem pode ter o mesmo Hopping aqui nessa rede, tem essa mesma dispersão, mas ele vai ter acesso apenas à banda de baixo aqui, que para baixas energias ele vai ter uma dispersão quadrática aqui também, bem próximo de um momento igual a zero. A gente considerou essa repulsão local entre essas duas espécies fermiônicas, que já foi considerada no trabalho anterior, onde esse aqui é o operador que dá o número de ocupação no C-tree. Só que a gente resolveu acrescentar essa interação de longo alcance, é uma interação de troca de spin entre as duas espécies fermiônicas. Ela é de longo alcance, onde esse potencial V e J é dado por essa expressão aqui, decai com o cubo da distância entre as duas partículas e depende da direção do vetor que liga as duas partículas interagentes com a direção de polarização dessas moléculas polares que podem ser utilizadas em redes ópticas. Por que a gente acrescentou esse tipo de interação? Porque com a interação
repulsiva que já foi considerada no trabalho anterior, do Rodrigo e da Mônica, a gente viu que existem dois regimes que dependem, né, da relação entre as massas efetivas da banda de cima, e a gente resolveu acrescentar essa interação, que não é uma interação local, mas ela vai além disso, né, de uma interação local, então ela é interessante por causa disso. E ela é anisotrópica espacialmente, como eu mencionei, então ela quebra localmente a simetria de rotação local que estava presente, né, no sistema anteriormente, só com essa interação U. Essa interação, ela não desestabiliza esse ponto de toque quadrático das bandas, porque ela é uma interação com apenas uma impureza e os férmions majoritários. E como a gente vai ver, a presença dessa interação aqui, ela faz gerar estados ligados entre a impureza e os férmions majoritários. A gente está considerando aqui o regime onde essas interações U e JPERP aqui são pequenos, porque a gente vai usar métodos perturbativos, tá? Métodos diagramáticos. Então, essas interações são fracas. Como a gente está interessado em estudar a física de baixas energias, a gente toma o hamiltoniano no limite do contínuo, e que é escrito dessa forma. Esse primeiro termo aqui da energia cinética dos férmions do banho. Esse spinor aqui são campos dos férmions majoritários nas subredes A e B. Né? Deixa eu voltar aqui. Ó, o sistema tem duas subredes dadas pelos pontos vermelhos e verde. Então, esse operador, esse spinor aqui, está relacionado a essas duas subredes para os férmions majoritários. Ele tem uma dispersão dada pelo H0. E aí, lembrando, né, que nós estamos falando do hamiltoniano no limite do contínuo, na rede era esse hamiltoniano, e a gente considerou essas duas interações, O e J. E aí as impurezas, elas têm esse campo, esse operador de campo aqui D, elas têm uma dispersão com uma massa efetiva emisão aqui. Então, essa primeira linha dá o termo não interagente, e a interação é dada por essa segunda linha, onde as impurezas interagem com os férmions majoritários. Essa G aqui e o GPERP, eles vêm da interação U e JPERP. Então, elas variam linearmente com eles. E o G é uma repulsão local e o GPERP é uma interação que espalha os férmions majoritários de uma subrede para outra quando eles interagem com a impureza. Então, a gente vai pegar esse hamiltoniano no limite do contínuo para estudar a física de baixas energias através de métodos diagramáticos. Então, entrando aqui na parte dos resultados, a gente primeiro utilizou o grupo de renormalização de Wilson. Qual que é a ideia desse grupo de renormalização? É mapear o sistema interagente, um sistema efetivo em mais baixas energias, com parâmetros renormalizados. Então, aqui a gente tem como essa primeira equação aqui e essa segunda nos mostram qual que é a variação desses acoplamentos G e GPERP à medida que a gente diminui a energia do sistema. Essas equações foram obtidas por meio desses diagramas de Feynman, e essas equações dependem dessas massas reduzidas μ- e μ+, que estão definidas aqui embaixo, com base na massa da impureza e nas massas M+ e M- dessa banda de cima e a banda de baixo, as massas efetivas, tá? Então, o que essa primeira equação nos informa? Se esse fator aqui for negativo, essa equação mostra que esse acoplamento G, ele diminui à medida que a gente diminui a energia. E ele diminui podendo, inclusive, chegar a ficar negativo. Ou seja, ele começa sendo positivo, descrevendo uma interação repulsiva, e ele pode vir a se tornar negativo para baixas energias, nos informando que a interação é efetivamente atrativa. Isso acontece quando o μ+ é maior que o μ-, ou seja, quando a banda aqui de cima é maior do que a massa efetiva nessa banda é maior do que na banda de baixo. E aí a gente plota aqui um diagrama de fluxo dos acoplamentos G e GPERP, a gente vê que nesse regime, onde a massa da banda de cima é maior que a massa efetiva da banda de baixo, quando a gente começa com acoplamentos nessa região azul, à medida que
a gente reduz a energia, esses acoplamentos tendem a se anular, tendem a zero. Ou seja, os acoplamentos são marginalmente irrelevantes aqui. Os acoplamentos aqui são marginais, tá? Esses acoplamentos que a gente está considerando nesse sistema bidimensional com toque quadrático de bandas. Eles são marginais entre level, mas são marginalmente irrelevantes nessa região azul, onde tendem para zero a baixas energias. Porém, nessa região laranja, se a gente começar com um acoplamento aqui com G positivo, ou seja, repulsivo, em baixas energias ele pode se tornar negativo, ou seja, pode surgir uma atração efetiva entre a impureza e os ferros do banho. E, semelhantemente, nessa região verde, para baixas energias, o acoplamento tende a ficar cada vez mais atrativo. E então, nessas regiões laranjada e verde, onde tem uma interação efetivamente atrativa, a gente pode se perguntar se existem estados ligados entre essa impureza e os ferros do banho. Para a gente estudar isso, se existem esses estados ligados, a gente vai estudar as funções de Green de duas partículas. Então, a gente estuda a função de Green de duas partículas através da aproximação da escada. A aproximação da escada ela é dada por uma somatória de diagramas de Feynman, uma soma geométrica. A gente calculou essa soma, calculou então a função de Green nessa aproximação, e através dessa função de Green de duas partículas, a gente pode obter a função espectral de duas partículas. A função espectral depende da parte imaginária da função de Green. E aqui, então, eu estou plotando, e já vou explicar, função espectral de duas partículas. Deixa eu passar um slide aqui, só eu repetir essa função espectral aqui embaixo. Se a gente começar com um acoplamento aqui nessa região laranja, a gente, nessa figura aqui é esse caso, né? G igual a 0,1, G perp é igual a menos 0,5. Um acoplamento, talvez, né, mais ou menos aqui onde está o meu mouse, um acoplamento repulsivo. E já nessas três figuras de cá, a gente considerou um G igual a menos 0,5 e G perp 0,1. Já é um acoplamento mais ou menos nessa região verde, mais ou menos onde está nessa região verde aqui. Nesses painéis, nessa escala de cores, no eixo Y a gente tem energia, no eixo X o módulo do momento, para a direção no espaço dos momentos, dado por esse ângulo aqui. Já nesse painel B e no painel C, a gente considera que QY em função de QX, para a energia ômega igual a zero. E já nos painéis C, que são esse de cá e esse de cá, a gente considera ômega igual a 0,03 vezes o cutoff. Então, o que esses gráficos estão mostrando para a gente? Que nessa função espectral, a gente vê essa linha contínua aqui, essa linha mais intensa, abaixo dessa região toda de contínuo aqui azul. Essa linha aqui mostra um único estado ligado. Essa linha também está presente nesses dois gráficos aqui de baixo. E já nessa situação, a gente vê duas linhas mostrando dois estados ligados nesses gráficos. O que a gente conclui? Toda vez que a gente pega algum parâmetro, algum coeficiente G e G perp nessa região laranjada, a gente tem um estado ligado, um único estado ligado, mas na região verde, quando a gente escolhe acoplamentos G e G perp, a gente tem dois estados ligados. Essas funções espectrais aqui foram calculadas em temperatura igual a zero, tá? Então, a gente percebe então que existem estados ligados nesse sistema justamente quando a interação fica efetivamente atrativa. Só então discutindo tudo isso que nós utilizamos aqui uma rede checkerboard, dado por essa figura, para produzir um sistema com toque quadrático de bandas. Nós incluímos uma impureza com uma repulsão local e uma interação anisotrópica de troca, interações perturbativas. A gente utilizou o grupo de normalização de Wilson e a aproximação da escada. E o que nós obtemos? Nós mostramos que a física da impureza depende totalmente da relação entre as massas efetivas. Aqui estou mostrando as massas reduzidas, né? A gente mostrou regimes efetivamente atrativos, que são essas regiões laranja e verde, nas quais existem, respectivamente, um ou dois estados ligados na função espectral.
E isso é interessante porque esses estados ligados acontecem mesmo para interações arbitrariamente pequenas. Isso é diferente do que acontece nos cones de Dirac, né? Nos cones de Dirac, quando existem uma interação ali com impurezas, interações de curto alcance, essas interações são irrelevantes, né, para interações fracas. É diferente daqui, porque aqui a gente vê que as interações são marginalmente relevantes nessa região laranja e verde, quando μ mais é maior que o μ menos. E esses resultados nossos, que eles têm de importante? Eles motivam mais investigações desse sistema, dessa impureza, para estudar o comportamento dessa impureza, para ver se ela teria uma mobilidade não monotônica em função da temperatura. Essa mobilidade não monotônica ela é incomum e é algo interessante de estar estudando. Além disso, os nossos resultados são interessantes porque eles podem nos levar a nos perguntar se existe o surgimento de supercondutividade não convencional quando a gente acrescenta muitas impurezas móveis em vez de uma única impureza. E, de fato, atualmente a gente está investigando esse tipo de sistema em parceria com o Edgar Marcelino, e a gente está usando teoria de campo médio, e existem aí, a gente ainda não tem resultados prontos, mas a gente tem indícios aí que pode surgir supercondutividade entre essas impurezas e os ferros majoritários, justamente na região laranja e verde. É um indício, a gente ainda não tem resultados concretos ainda não. Mas nossos resultados também motivam a investigar em experimentos de redes ópticas se realmente acontecem esses estados ligados para interações arbitrariamente pequenas, né, que seria algo interessante estar investigando lá. Então, a gente concluiu aqui essa parte desse trabalho de impureza móvel em um sistema de toque quadrático de bandas, e agora a gente vai começar a falar sobre outro trabalho, que é um supercondutor magnético diluído, que é um supercondutor convencional, onde a gente inclui algumas impurezas magnéticas ao longo do supercondutor. Essas impurezas magnéticas vão ser dadas por spins clássicos. Então, primeiro, uma breve... bom, aqui está o nosso artigo, que foi publicado também no ano passado, no Physical Review Research. É uma breve revisão, né, para motivar os nossos trabalhos. Aqui em 2016, a gente tem esse artigo que saiu na Nature Communications, onde eles mostram, né, um supercondutor convencional dado por essa região azul, e ao colocar átomos magnéticos na superfície desse supercondutor convencional com forte acoplamento spin-órbita, eles observam surgimento de supercondutividade topológica. Então, por exemplo, se os átomos magnéticos forem depositados na forma de uma cadeia unidimensional, já é sabido há muito tempo que podem surgir modos de Majorana nas extremidades da cadeia, né? Estados ligados a Majorana. Porém, se for o caso de uma ilha magnética, podem surgir modos quirais de Majorana ao longo da ilha. E esses modos, o número de modos de Majorana pode depender da concentração de átomos magnéticos. Inclusive, se houver uma concentração baixa de átomos magnéticos, podem surgir modos de Majorana. Só que nesse trabalho não foi explorado o efeito de correlação supercondutora do tipo odd frequency. E é algo que a gente vai explorar mais adiante, daqui a pouco eu vou falar. Aqui eu estou mostrando um artigo nosso que foi publicado também no ano passado no Physical Review Letters, onde a gente estudou a presença de uma única impureza num supercondutor convencional. Aqui eu estou mostrando o gráfico da condutância diferencial medida através de experimentos STS, né, espectroscopia de tonelamento por varredora, onde a condutância diferencial está diretamente relacionada com a densidade de estados, né? Ela depende da convolução da densidade de estado com a derivada da distribuição de Fermi-Dirac. Nessa curva preta, foi um experimento onde a ponta do STS estava distante da impureza magnética, estava no material supercondutor convencional, e a gente vê claramente o gap supercondutor aqui. Mas quando a ponta do STS está exatamente em cima da impureza, a gente obtém essa curva azul,
que mostra claramente dois estados ligados dentro do gap supercondutor. Esses estados ligados são conhecidos como estados de Yu-Shiba-Rusinov, são estados conhecidos há muito tempo, que surgem quando impurezas magnéticas têm uma impureza magnética no material supercondutor. Então, esses estados são conhecidos há muito tempo, mas o que não se conhecia é que esses estados estão relacionados com a presença do pareamento supercondutor não convencional do tipo odd frequency. E nesse artigo nosso, a gente mostrou como, a partir da densidade de estados, a partir desses picos aqui que surgem dentro da densidade de estados, a gente pode obter a parte imaginária da função de Green anômala, que dá o pareamento do tipo odd frequency, é um pareamento tripleto odd frequency. Então, a gente calculou aqui, a partir desse experimento, a gente mostra aqui esse pareamento odd frequency aqui. Então, nesse caso de uma única impureza, a gente fez isso, e a gente pode se perguntar, tá, mas e no caso de muitas impurezas, o que acontece? Será que é possível também obter esse pareamento odd frequency a partir dos experimentos que nos fornecem a densidade de estados? E a resposta é sim, a gente vai entrar nesse sistema agora. Então, vou apresentar para vocês o modelo e o método que a gente usou. A gente considera... Aqui está o Hamiltoniano que a gente utilizou. E logo acima a gente está mostrando uma rede esquemática com as interações que estão presentes no Hamiltoniano. Esse último termo do Hamiltoniano aqui é uma interação de spin. Esses S aqui são spin clássicos, estão representados aqui por setas azuis, que estão presentes em alguns poucos sítios do material. Então, são spins clássicos que interagem com o spin efetivo dos elétrons dos ferros do banho naquele sítio L, e através de um acoplamento J dado aqui. Então, o spin da impureza interage com elétrons aqui representados por essas bolinhas laranjadas através de um acoplamento J. A gente tem um termo de Hoppen que dá a mobilidade dos elétrons ao longo da rede. A gente considera um pareamento supercondutor, um gap supercondutor convencional, tá? Esse gap aqui é de onda S, do tipo even frequency, é singleto, entre elétrons de spin para baixo e para cima, e está representado aqui na figura, é um pareamento local. Nota que esse gap aqui, ele depende da posição, né? Então, a gente considera o caso onde esse gap pode ter um valor nos sítios com impureza magnética e outro valor nos sítios sem impureza magnética. No caso do trabalho que eu vou apresentar aqui, a gente vai considerar que esse gap é nulo nos sítios com impureza, e mesmo assim vai surgir um pareamento even frequency e um gap nesses sítios por causa do efeito de proximidade com sítios vizinhos que são supercondutores. E a gente também considera um potencial químico, e esse μ também depende dos sítios da rede. Nos sítios com impureza, ele pode ter um valor diferente do que nos sítios sem impureza magnética. A gente considera que cada sítio tem uma probabilidade X pequena de ter impureza magnética. E tem que ser pequeno porque já é conhecido que quando existem muitas impurezas magnéticas em um supercondutor convencional, a supercondutividade tende a ser rapidamente destruída. Então, a gente considera X da ordem de 3%, daí para baixo. Então, a gente está considerando aqui nesse modelo somente um supercondutor convencional e impurezas magnéticas clássicas, e a gente vai ver que naturalmente vai surgir pareamento do tipo odd frequency nesse sistema. Aqui, esqueci de mencionar, a gente está... Deixa eu voltar aqui. Nós usamos uma densidade de estado semicircular, tá? Para simplificar as nossas contas e a nossa análise. Então, não é essa rede que está representada aqui, não. A gente usou uma rede que dá uma densidade de estado semicircular para facilitar a nossa análise. Entrando agora no método, a DMFT, a Dynamical Mean Field Theory, qual que é a ideia dela? Ela mapeia uma rede interagente num sistema
de um único sítio interagente em contato com um banho não interagente. E essa DMFT, ela considera a função de Green nos sítios e a função de Green do banho ela vai depender da rede inicial. E a DMFT, então, de forma autoconsistente, ela consegue calcular essas funções de Green locais. Isso no caso onde o sistema aqui é homogêneo. Mas no caso onde existe desordem nessa rede, onde cada sítio se comporta de uma maneira diferente ou tem uma interação diferente, a gente pode... Como é que esse método pode ser utilizado? Cada sítio, essa rede, na verdade, seria mapeada em vários sistemas vários sistemas de uma impureza em contato com um banho, uma impureza interagente em contato com um banho. E cada sítio aqui na rede, então, seria mapeado em um problema de uma impureza em contato com um banho. Isso pode ser resolvido de forma autoconsistente para encontrar todas as funções de Green locais. Esses problemas de impureza são problemas de impureza quântica, tá? Pode ser, por exemplo, o problema de uma impureza de Anderson. Só que no nosso modelo que a gente apresentou, no Hamiltoniano, que eu vou mostrar aqui de novo, a gente não tem nenhuma interação quártica. Todos os termos aqui de interação são quadráticos nos operadores fermiônicos. Inclusive, esse termo de interação magnética, porque os spins são clássicos. Esse S aqui é um número mesmo, não é um operador. Então, isso simplifica muito a análise da DMFT, de forma que esses problemas de impureza quânticos, eles são triviais. Então, nesse caso, de uma rede com desordem, sem interações quânticas, nossa análise é equivalente à análise da Coherent Potential Approximation, que é a CPA. E esse método realiza uma média sobre a desordem para calcular qual que é o banho que está em contato ali com a impureza, né? Então, a gente utiliza esse método com o Hamiltoniano anterior e a gente, estou aqui só repetindo o Hamiltoniano, a gente define uma função de Green local, né? Onde esses φ aqui são esses spinores de Nambu, e a gente obtém, então, as equações de DMFT. São essas duas equações aqui. Essa terceira linha, ela simplesmente é uma função de Green que é uma média. X é a concentração de impurezas, GM é a função de Green num sítio de impureza, GNM é a função de Green no sítio sem impureza. Então, essa terceira linha aqui nos dá uma média das funções de Green locais. Repara que eu coloquei um chapeuzinho aqui porque são matrizes 2 por 2, essas funções de Green. Na primeira linha nos dá a função de Green nos sítios não magnéticos, que tem em função das frequências de Matsubara, com certo potencial químico, tem um certo gap supercondutor nos sítios não magnéticos, e depende dessa função de Green média, que está definida nessa terceira linha. Já as funções de Green em sítios magnéticos têm uma certa energia diferente, que a gente pode escolher, um certo gap diferente, que a gente vai considerar como sendo nulo, depende da função de Green média e depende do acoplamento magnético com o spin clássico. A gente vai utilizar aqui a continuação analítica para obter funções de Green retardadas, e dessa matriz aqui a gente facilmente obtém a função de Green dos elétrons de spin para cima, dos de spin para baixo e da função supercondutora ou função de Green anômala, que dá a correlação entre os elétrons de spin para cima e de spin para baixo. Através dessa função aqui, a gente consegue obter a componente de even frequency e a componente de odd frequency, que a gente vai discutir adiante. Então, agora eu vou começar a apresentar para vocês os resultados. Desculpa interromper o seminário, mas como teve esse problema aqui na internet, estou meio perdido em relação ao tempo. Quanto tempo mais ou menos eu ainda tenho? Uns 5 minutos. Tá, ok. Já estou chegando ao fim do seminário, mas aqui a gente tem esses gráficos aqui, a gente
Na primeira linha, a gente tem a densidade de estados nos sítios magnéticos e nos sítios não magnéticos. A curva azul dá a densidade de estados dos elétrons de spin para cima e a preta tracejada dos de spin para baixo. Aqui em ômega, em baixas energias, a gente tem duas bandas, onde eu ampliei aqui essas bandas nesse inset, são as bandas de Shiba, que já é conhecido que essas bandas surgem no caso de muitas impurezas magnéticas no material supercondutor. Observa o seguinte, aqui nós usamos um gap supercondutor igual a zero nos sítios magnéticos, mesmo assim surge um gap por efeito de proximidade, surge essas bandas de Shiba para esse valor de acoplamento que nós usamos de menos 0,65, com 1% de impureza. Mas, na verdade, essa física aqui não depende tanto dos valores que a gente utiliza aqui. Para vários valores de J, vários intervalos, né? Intervalos longos de J, de X, a gente observa o aparecimento dessas bandas de Shiba, que aparecem também nos sítios não magnéticos, dado por esse painel B, que mostra a densidade de estados nos sítios não magnéticos. Aqui no C, a gente mostra a parte real do pareamento supercondutor, dado por essa curva tracejada preta, que se decompõe numa curva contínua azul, que dá a componente de even frequency, que é aquela supercondutividade convencional, e também tem uma componente dada por essa curva tracejada vermelha, que é um pareamento de odd frequency. Então, essa curva preta, que é o pareamento, a parte real da função de V anômala, ela se decompõe nessa curva azul e na vermelha. Então, a gente vê que um pareamento de odd frequency surge aqui e ele não é desprezível, né? Essa curva vermelha ela tem uma amplitude considerável. Nos sítios não magnéticos, essa curva vermelha que dá o odd frequency também está presente, embora é bem menor. E nas duas figuras de baixo eu mostro a parte imaginária dessa função, onde a vermelha, novamente aqui, a pontilhada vermelha, novamente da parte de odd frequency, a azul da de even frequency, e a gente vê que o odd frequency está presente, né? Também nos sítios não magnéticos. Uma coisa interessante de se observar é que essas bandas aqui, na parte imaginária de F, elas são semicírculos, refletem a densidade de estado semicircular do caso da rede não interagente que a gente está utilizando. E essas bandas semicirculares também aparecem aqui na densidade de estados, né, nessas bandas de Shiba. Então, a gente fez uma análise numérica e analítica utilizando essas bandas semicirculares que aparecem aqui, e a gente conseguiu obter essa expressão aqui, ó, que é o nosso resultado principal. Nosso resultado principal desse trabalho mostra que a partir da densidade de estados de spin para cima e a partir da densidade de estados de spin para baixo, a gente consegue obter a parte imaginária do pareamento do tipo odd frequency. Aqui só aparece um sinal de mais ou menos, que depende de J e delta. E0 e menos E0 são as posições desse pico aqui, dessa banda, e a posição central dessas duas bandas é 0 e menos E0. Então, esse resultado aqui mostra que, além de que a gente vê evidências de odd frequency nesse sistema, a gente tem uma maneira de estimar esse pareamento a partir de medições da densidade de estados. N para cima e N para baixo podem ser obtidos através de experimentos de STS dependente de spin, com uma ponta magnetizada, que fornece as duas componentes separadamente. Mas se as duas bandas de Shiba dentro do gap supercondutor não estiverem se sobrepondo, é possível, através de STS comum mesmo, obter essas duas componentes separadamente. E aqui embaixo eu estou mostrando uma figura, uma comparação de resultados da DMFT exata, que são as curvas azuis, com resultados provenientes dessa nossa aproximação que a gente obteve por meio de contas analíticas e numericamente também. Então, nessa curva tracejada vermelha. Então, essa curva a gente
obteve ela com 1% de impurezas e essa de baixo com 3% de impureza. E é possível ver como é que essa nossa aproximação ela chega bem próximo, né, dos resultados exatos da DMFT. Então, só recapitulando aqui tudo que eu disse, nós consideramos esse sistema aqui com supercondutor convencional mais spin clássicos, consideramos a DMFT ou CPA, né, com uma densidade de estado semicircular. Nós mostramos o aparecimento de bandas de Shiba, o aparecimento de odd frequency, pareamento odd frequency em todo o sistema. Mostramos que há uma relação entre esse pareamento odd frequency e a densidade de estados, e essa relação aproximada que a gente obteve, ela dá resultados bons. E nossos resultados, eles motivam a investigar esse pareamento odd frequency num supercondutor magnético diluído experimentalmente, para ver se é possível, né, para tentar obter na prática esse pareamento odd frequency num sistema com muitas impurezas magnéticas. Nossos resultados também motivam a investigar como essas bandas de Shiba e o pareamento odd frequency, que estão presentes em todo o sistema, inclusive nos sítios não magnéticos, investigar como eles influenciam propriedades de transporte, com, quem sabe, uma possível aplicação na área de spintrônica. Nossos resultados também motivam a investigar o que acontece nesse sistema quando é considerado forte acoplamento spin-órbita, e nesse caso estaria presente os férmions de Majorana, né? Então seria interessante investigar essa situação. O último slide aqui de conclusão, a gente conclui que nós contribuímos para a compreensão de dois sistemas diferentes, né? Nesses dois trabalhos que a gente apresentou. Em ambos os trabalhos, a gente considerou impurezas em muitos corpos. Nos dois trabalhos, existem estados ligados entre férmions e impurezas, e pode haver supercondutividade não convencional. Está aqui uma figura representando cada trabalho. A diferença entre os dois trabalhos é que no primeiro, os férmions do banho, eles têm uma dispersão quadrática, eles têm um toque quadrático de bandas, enquanto no segundo trabalho, os férmions do banho são um supercondutor convencional. No primeiro, a gente considerou impurezas móveis. Já no segundo, são impurezas fixas e clássicas, né, spins clássicos. No primeiro, a interação ela é anisotrópica, de troca, né, de spin. Já a segunda é uma interação local, né, desse acoplamento do spin também. E no primeiro, a impureza, se surgir uma supercondutividade no primeiro trabalho, as impurezas móveis elas seriam parte do par de Cooper, enquanto no segundo trabalho, as impurezas, que são os spins clássicos, eles não são parte do par de Cooper, né? Eles só mudam simetrias da função de correlação entre dois férmions do banho. Então, muito obrigado pela atenção. Agradeço a presença de todo mundo. Agradeço a Deus por ter ajudado durante o doutorado. Agradeço às agências que financiaram o projeto. Aqui estão algumas referências. E é isso. Obrigada, Flávio.